Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente falar, olha, de folhas. Algumas pessoas têm me pedido para eu falar novamente sobre folhas. Vamos falar sobre o desenho delas, né? Para onde a gente puxar, tá puxando essas nervuras e também um pouquinho sobre cores. Olha só, eu vou fazer o desenho aí de uma folhinha. Primeiro eu vou marcar o meu desenho, como sempre faço com vocês. E vamos pensar para onde vamos puxar as nossas nervuras. Como vamos puxar as nossas sombras, como vamos puxar as nossas luzes, sem perder a noção da nervura da folha. Vou partir minha folhinha no meio, para a gente ter uma ideia melhor. E desse centro, olha, tudo que eu puxo de luminosidade, de nervura, enfim, eu vou puxar levando o meu pincel nesse sentido dessa setinha. Tá vendo? Eu estou arredondando a minha setinha como se eu estivesse querendo levar ela no sentido da pontinha da folha. Viu? Ela fica voltada para o lado de cima. Ou seja, se eu vou puxar uma nervura desse centro, eu vou puxar ela no sentido dessa setinha, pensando nessa pontinha dessa folha. Olha só, tá vendo? Se eu vou tirando qualquer coisa que eu vá tirar daí, luminosidade, sombra, nervura, eu vou sempre puxando o meu pincel nesse sentido. Ou seja, tudo que a gente for tirar, que a gente for pintar, sair tirando do centro de nossa folha, deixando um tanto riscadinho, a gente vai riscar, levando para o sentido da pontinha da folha. Agora, vamos desenhar outra folhinha, fazendo outra folhinha aí, e vamos lembrar, a gente puxa a nossa setinha central, não é? Pensando na pontinha da folha, aquilo que sai do centro de nossa folha. Mas se a gente vier colocando luminosidade da parte de fora, da borda dela, levando para o centro, a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai trazer aquela luminosidade, aquela nervura, seja lá o risquinho que você for colocar, pensando dessa vez no cabinho da folha. Veja que ela vai, olha, descendo, ela não vai mais, você não vai puxar para o lado da pontinha da folha, você vai puxar para o lado do cabinho da folha. Tá vendo? E você vai puxar casando ela com aquela que sai do centro, com aquele que sai, o risquinho que sai do centro. Você não pode puxar o risquinho do centro em um sentido e o risquinho que vem de fora em outro sentido. Veja como ficaria. Eu tirei, olha, o meu risquinho do centro, levando ele para o lado da pontinha da folha, certo? Agora, se eu não colocar esse risquinho que vem de fora, vamos dizer que casando ou encontrando com essa nervurinha que veio do centro da folha, vai ficar estranho. Olha só, se eu puxar ele ao contrário, aí vai que eu puxei um para cá, outro para lá. Você tá vendo? A gente tem que puxar o que vem de fora, encontrando com aquele que está saindo da parte central. Senão vai ficar errado, vai ficar estranha a sua folhinha. Nervura que vem de fora, ela vai no mesmo sentido da luminosidade, de qualquer risquinho que venha da parte de fora da sua folhinha. Você precisa, no caso, fazer como a parte de cima, sair puxando o que vem do centro, encontrando com aquilo que está vindo de fora. No geral, vem uma nervura do centro e encontra com as luminosidades que vem da borda da folha, quase sempre é assim. Agora, vamos fazer outra folhinha, para a gente pensar mais um pouquinho nisso aí. Uma vez que a gente sabe que precisamos deixar os risquinhos que vêm do centro da folha e que vêm da borda da folha se encontrando, como se um fosse dar continuidade ao outro, vamos apenas fazer um resumo sobre os risquinhos que formariam as nossas nervuras. O que vem de fora, a gente puxa pensando no cabinho da folha, lembra? Isso aí é o esqueleto da nossa folhinha, é como se fossem as costelas da nossa folhinha. O que vem de dentro,
é levado para o lado de cima ou para a pontinha da folha, como se a gente estivesse puxando, levando para a ponta da folha. E isso vai deixar suas nervuras certinhas. A parte central, a nervura central, seria a espinha dorsal dela, e as nervurinhas em volta, que seriam suas costelas, a sustentação para ela. Você pode pegar uma folhinha que seja assim, não tem risquinho nenhum da parte de fora, só o risquinho central, a principal, a nervura principal, e as auxiliares, essas que tem do lado. Mas com essa noção de como você deve puxar suas nervuras, você pode aplicar nas suas folhinhas, que vai dar certo. E assim vamos fazer. Vamos pintar algumas folhinhas. Fiz aí o desenho de uma folhinha, vou partir ela ao meio. Você pode estar pintando uma parte por vez, ou você pode encher ela inteirinha. Olha só, tô pensando aí nessa folhinha, de onde a gente vai puxar as nossas nervuras, como a gente vai montar para que apareça, sem que fique os risquinhos puxados na posição errada. Vou encher a minha folhinha inteira com verde oliva. Olha só, vou encher tudo isso com verde oliva. Você tem que ter aquele cuidado para não borrar as bordas da sua folhinha, e aí tá ela toda cheinha. Agora, vamos pegar o branco de um lado do pincel e vamos dividir ela em duas. Olha só, parti a minha folhinha em duas grosseiramente. Eu vou fazer ela com nervuras bem grosseiras, como costumo ver algumas pintadas, mas vou puxar na direção certa. As pessoas, quando estão começando na pintura em tecido, costumam fazer sua folhinha mais ou menos assim. Olha só, vai puxando as nervuras do centro, puxa até na posição certa, tá vendo? Levando para a pontinha da folha. Costuma levar ou puxar muitas nervuras, e dessa forma, bem grosseira. Tá perdida a sua folha, você não gostou, não tá perdida. Pega o pincel e sai apagando partes dessas nervuras, deixando elas bem fininhas. O verde oliva vai ficar mais suave, vai ficar mais clarinho, ou seja, vai ficar até mais bonito. Você vai perceber que vai ficar bonito o verde oliva quando ele leva um toque de branco. Mas você não fica preocupado com essas nervuras, se foram muitas, se ficaram grosseiras. O que você precisa fazer é apenas isso. Limpe o seu pincel e vá apagando ali. Você vai diminuindo a quantidade de branco que tem aí, conforme você vai passando o seu pincelzinho. A parte de cima, as nervuras estão bem mais marcadas. Essa de baixo já está mais apagadinha. Você primeiro faz aquele processo de apagar um pouco o branco para não ficar as nervuras assim, muito largas. E depois você pode vir com o pincel zero ou com o pincel mesmo que você pintou, tinta só de um lado do pincel, passando novamente as nervuras. Se acaso você passar novamente e ficarem ainda grosseiras, não tem problema. Às vezes, a gente também faz as nervuras e elas ficam assim. Não ficam grosseiras demais, mas ficam dessa forma, muito forte, aquela coisa muito superficial. Limpe o seu pincel e vá apagando, olha, um lado. Se você apagou a parte de baixo, a parte mais próxima ao cabinho da folha, apague todos do mesmo jeito. Se você apagou a parte de cima, mais próxima da pontinha da folha, apague todos do mesmo jeito, todos na mesma posição, tá? Dessa forma, você vai deixar sua folhinha bem mais bonita. E é bem tranquilo de fazer essas correçõezinhas. Veja que ela ficou com muitas nervuras, mas para todo caso, ela não ficou ruim. Vou colocar a nervura do meio mais forte. Se você tiver preocupado em colocar essa nervura com esse pincel muito largo, pegue o pincel zero, pegue um pincel chato número 2 ou número 4, bem cortado, bem lixado. Veja que eu coloquei a nervura central, apaguei alguns cantinhos um pouquinho e vamos fazer outra folhinha.
Não se preocupe, portanto, com nervura. Lembre que as nervuras são coisas que você pode ir corrigindo. O máximo que pode acontecer é você apagar ela total para fazer de novo. Mas se você não gostou das nervuras da sua folha, vá corrigindo elas. Para essa outra folha, eu fiz o contrário. Eu enchi ela toda de branco. Agora eu vou pegar o verde oliva e vou passar nessa parte de baixo, vou puxando ele para cima, esfumaçando ele, levando para a pontinha da minha folha. Não necessariamente vou chegar até a pontinha, mas vou puxar nessa direção. Lembre-se que se você precisa ou você quer uma folha mais escura, você pode estar pintando a sua folha toda com a cor escura e vindo colocando luminosidade para ela depois, em cima do tom verde ou do tom que você escolheu escuro para sua folha. Se você quer uma pintura de uma folha mais suave, algo mais delicado, você pinta com o branco e depois você pode sair assim, detalhando. Só com o branco, não. No lugar do branco, você pode estar usando amarelo bebê, rosa bebê, areia, palha, azul bebê. Qualquer uma dessas cores que você tenha em sua casa que seja assim bem suave. Você pode estar usando para fazer essas folhas mais delicadas. Elas deixam o desenho assim mais delicadinho. Olha só, passei o verde oliva, dividi a minha folhinha no meio, passei o verde oliva do centro, puxando para cima, pensando na pontinha da folha. Agora eu estou puxando esse verde oliva que eu coloquei aí na borda para dentro, levando para o lado do cabinho da folha. Você viu? Do centro eu puxei, olha, para cima, para a pontinha da folha, arredondando como se eu fosse fazer um círculo que fosse parar na pontinha da folha, um meio círculo. Lembra da nossa setinha, do nosso desenho? Que a gente pega tudo que sai do centro, a gente sai puxando ele, levando para cima, para o lado da pontinha da folha. Vou escurecer um pouquinho aí, só para fazer uma sombra nesse lugar que está muito baixinho. Que um contorno, aquele contorno mais grosseiro. Agora, gente, vamos pegar o branco para colocar um pouco mais de luminosidade. O branco, ele tá saindo da borda da nossa folhinha, então ele precisa ser puxado, pensando dessa vez no cabinho da folha. É como se nós estivéssemos puxando para baixo. O que estava no centro a gente puxou para cima, para a ponta da folha. O que está vindo do lado de fora a gente está puxando para baixo, para o cabinho da folha, encontrando o que sai do centro com o que vem de fora. Eles não se desencontram. Olha só o branquinho que eu estou colocando aí no meio, a luminosidade. Vou puxar ela no mesmo sentido que eu vinha puxando o verde oliva do lado de fora. E veja que ficaram duas folhinhas bem diferentes. E, no entanto, nós usamos os mesmos tons, o verde oliva e o branco. Uma ficou bem mais escurinha e a outra ficou aquela folha mais suave, mais delicada. Você pode usar também outras cores para você fazer suas folhas, a cor que você quiser. Agora eu peguei o vermelho escarlate, vamos fazer uma com vermelho. O que vai mudar para essa folha é apenas a cor. A forma da gente pintar, da gente puxar as nervuras, puxar a luminosidade, a sombra, será do mesmo jeito. Você pode estar pintando a sua folha inteira de vermelho ou não. Vou partir ela no meio e vou fazer parte a parte. Olha só, vou fazer primeiro um pedaço, depois eu faço outro. Vamos ver? Vou começar a passar o vermelho nessa parte aí do meio, mas eu não vou encher essa metade inteira. Vou colocar uma boa porção, vou deixar ele assim esfumaçado, tá vendo? Agora eu vou terminar esse pedacinho com o branco. Lembrando, você não precisa estar usando o branco nessa hora. Você pode estar usando qualquer tom que combine com esse vermelho. Pode ser o areia, pode ser o palha,
rosa bebê, salmão bebê, também dá para você colocar aí. Enfim, você pode estar substituindo por outros tons. Para todo caso, eu vou fazer nessa folhinha o vermelho escarlate e o branco. Veja como eu enchi a minha folhinha. A parte de dentro eu coloquei o vermelho, essa parte de fora, a borda, eu coloquei o branco e emendei esses dois tons. Agora eu vou pintar esse outro lado. Onde tem vermelho, eu não encosto o vermelho, eu encosto o branco. Olha só, vermelho com branco e não vermelho com vermelho. Se a parte de cima ela está com vermelho, ou a parte do outro lado de sua metade da folha está com vermelho, você pinta a parte encostando nela com o branco. Esse lugar poderia, por exemplo, ser o verde oliva, quem estivesse usando aí, né? Íamos pintar do mesmo jeito. Agora, olha só, a bordinha do lado de fora, eu vou terminar toda com o vermelho. Ou seja, eu fiz o trabalho contrário que eu fiz na minha primeira metade da minha folhinha. Vou emendar esse vermelho com esse branco, tomando cuidado para não ficar tudo vermelho. Olha só, essa mistura vai dando um rosinha e eu vou puxando o meu vermelho, levando de fora para dentro, pensando no cabinho da minha folhinha. Agora, eu vou colocar um pouco de luminosidade, tirando do centro, ou seja, eu vou pegar o branco e vou sair puxando. Nessa hora, a gente vai pensar na ponta da folhinha, arredondando como se quiséssemos levar para a ponta da folhinha. O outro lado já é o contrário. A gente vai puxar de fora, pensando no cabo da folhinha, deixando assim, olha, riscadinho voltado para o lado do cabinho da folhinha. E dessa forma, você pode estar deixando a sua folhinha. São aquelas folhas mais simples e você pode estar usando nela a cor que você desejar. Para essa agora, vamos colocar o violeta cobalto. Para você ver, você pode estar usando a cor que você quiser, não tem problema, usando aquela mesma metodologia. Veja que eu dividi a minha folha em duas, tá vendo? Pintei um pedacinho de cada metade e vou terminar o restante com o branco. Da outra vez, a gente pintou um pedaço, depois foi para o outro. Você pode estar fazendo assim para conseguir pintar mais rápido as suas folhinhas. Vim com o branco, emendei a esse violeta cobalto, estou colocando um pouquinho mais de branco, mais luminosidade e olha só a nossa folhinha. Vamos fazer outra então, usando agora o siena natural. Olha só, fiz o desenho da minha folhinha, tô puxando uma parte com siena, veja que eu nem parti ela no meio. Mas a gente tem que lembrar que vamos imaginar duas metades, partir nossa folha em duas e fazer aquele processo. Para cada metade, a gente vai começar com uma cor e terminar com a outra. Na hora de pintar a outra metade, se a gente começou o centro com branco, a gente dá continuidade à pintura da folha com a cor que a gente escolheu, que no caso foi o siena natural. Se a gente começou com o siena natural, no centro a gente colocou o siena natural, a gente vai pintar o começo da outra metade com o branco. A gente não coloca as duas cores juntas. Olha só, gente, agora eu vou fazer outra que você também poderia estar pintando as suas folhinhas dessa forma. Vou pegar agora o meu marrom, mais uma cor diferente para você ver que você pode estar usando várias cores, não fica feio. Vou passar o marrom aí nessa parte de baixo, fazer todo esse contorninho aí da outra folha. Eu não estou colocando marrom aí porque tem essa outra folha. Esse pedacinho está por baixo da que estou pintando, não. Eu estou colocando marrom aí porque você pode estar pintando a sua folha, mesmo que ela esteja livre, sem ter nada encostando nela, dessa forma. Passei o marrom mais ou menos até a metade dela, esfumacei a parte de cima. Agora, estou só arrumando aí o contorninho e agora a gente termina com o branco.
Como eu disse antes, você não tem necessariamente que terminar com o branco. Você poderia estar usando aí, por exemplo, palha, areia, amarelo bebê, salmão bebê. Ficaria bom para essa folhinha. Terminei ela com o branco, vamos emendar essas duas tonalidades. Se você quiser deixar manchadinho, meio riscado, você pode deixar. Se não, você pode fazer isso, olha. Emendar direitinho esses dois tons e depois você vem com o branco detalhando a sua folhinha. Essas são aquelas folhas mais básicas de serem pintadas. Emendei bem minhas tintas. Agora venho com o branco, lembra metade da folhinha? E olha só o que eu tô fazendo. Tô puxando um pouco de branco por cima dessa parte aí e vou fazer o mesmo do outro lado. Lembra do risquinho do meio que sobe para a pontinha da folha, fazendo uma curvatura como se quer ir para a pontinha da folha. E o risquinho que vem das bordas, que vai descendo como se quisesse ir para o cabinho da folha. Pronto, a gente não esquece disso na hora de pintar esse tipo de folha aí também não, tá bem? Olha só, apaguei um pouquinho aquele risquinho que estava muito marcado e assim já pode ficar a nossa folhinha. Se você quiser, você pode pegar o marrom, o pincelzinho número 0 e sair fazendo uns contorninhos assim em volta. Mas esses contorninhos você pode fazer para todo tipo de folha. Todas essas que nós pintamos anteriormente. Aquela que a gente encheu toda de verde, aquela que a gente encheu toda de branco, essa que eu pintei com vermelho e o branco, essa que eu pintei agora dessa forma. Você pode estar fazendo esses contorninhos. Agora, eu vou fazer mais uma dessa forma. Dessa vez, eu vou estar usando o azul marinho. Vou encher a minha folhinha, essa parte de baixo. A parte de cima, eu vou deixar ela para terminar de encher com o branco. Eu vou fazer essa igual a essa que eu usei o marrom e o branco que acabamos de pintar. Olha só, vou passando aí o meu azul marinho até metade da minha folha. Até metade, às vezes um pouco menos ou às vezes um pouco mais. Depende se você quer ela mais clarinha ou mais escura. Veja que essa eu pintei até um pouco mais. Mas lembre-se de deixar esfumaçada essa tinta azul para que ela receba melhor o branco que você vai colocar agora. Olha só, vou terminar de pintar isso aí com branco. Vou emendar bem essas duas cores. Esse é um tipo de folha que eu gosto bastante. Eu gosto dessas duas tonalidades, o branco e o azul marinho. Acho que dá uma boa cor pra gente pintar várias coisas. De vaso, de flores, de folhas, acabamento, enfim. Eu gosto dessas duas tonalidades. Vou emendar bem essas duas cores, então. Feito isso, pincelzinho pequeno, vá com calma, não pegue pincel grande para você que está começando. Se você já pinta um tempo, tem um domínio bom no uso do seu pincel, fique à vontade. Se não, pega um pincel pequenininho, um pincel 4, um pincel 6. Um pincel 6, ele é muito bom. Agora, com o branco, eu vou levando a luminosidade, sempre lembrando que o que eu vou levando de fora para dentro, eu vou, olha, fazendo esse tipo de curvatura, como se eu quisesse levar para o cabinho da folha. Vou puxando, vou deixando mais riscado ou mais emendado, isso aí depende muito do seu gosto. Se você gosta daquela folhinha bem riscadinha, vai puxando e deixando riscadinho. Se não, aí você vai alisando mais essa tinta. Olha só. Parti aí, tô puxando para o outro lado, pensando na pontinha da folha. Tô deixando uma curvatura voltada para a pontinha da folha, tá vendo? E dessa forma, a gente já pode até parar a nossa folhinha. Se você quiser, tanto você pode clarear mais nesse momento, quanto você pode escurecer mais, colocando mais azul marinho nas bordas e para esse centro.
Como você pode colocar nervuras, também fica de seu gosto. Olha só, eu vou colocar umas nervuras para você ter noção. Eu estou colocando com o meu pincelzinho número 6. Para colocar nervura com um pincelzinho assim, pode ser que seja grande para você. Talvez seja mais interessante você colocar com o pincel 2, chato, bem cortadinho e lixado. Mas se ficar grosseira a sua nervura, não se preocupe, é só você apagar ela um pouquinho. E mesmo que ela não fique, é bom você apagar também um pouquinho. Agora, vamos fazer mais uma tonalidade. E dessa vez, eu vou usar o sépia. O processo dessa pintura é sempre o mesmo, tá vendo? Enchi quase toda a minha folhinha, vou terminar com o branco, misturando bem as cores. Um pincelzinho número 6 seria ótimo para fazer essa pintura, mas se você quiser usar um 4, um 8, também vai estar bom. Depende de como ele esteja arrumadinho, cortado, lixado. Quanto à pintura, não muda. Primeiro eu passei o sépia, o branco, umas nervuras com sépia e vou deixar ela escurinha assim. Mas lembrando, é o seu critério, você pode deixar com mais branco para ficar mais clarinha. E também você pode mesclar cores. Não muda a forma de você fazer sua folha. Você só vai acrescentar cores a mais. Veja só, coloquei nessa terra queimada. Vou colocar na parte de cima uma porção de verde oliva. Emendando a terra queimada, não lavei o pincel em momento nenhum. E vou terminar essa folha com branco para que ela não fique tão escura. Vou puxar esse branco por cima de tudo isso, não no geral, mas emendando a tudo isso, suavizando essa cor muito escura que tá nessa folha. Feito isso, tá vendo que ela já ficou mais suave? Emende bem as tonalidades, sempre preservando uma parte assim mais clarinha. Agora, eu vou puxar o meu branco, fazendo a separação da minha folhinha, metade dela. Veja que a parte de fora, eu puxei aquelas nervurinhas, basicamente, ou aquela luminosidade, vindo para o lado do cabinho. A parte do centro, eu puxei para cima, como se eu quisesse levar em direção à pontinha da folha. Aí, você pode colocar nervura ou não. O jeito de você pintar é o mesmo. O que mudou só foram as tonalidades. E então, eu acrescentei um tonzinho a mais. Vou colocar um pouquinho mais de branco, que eu tô achando ela escura pro meu gosto. Mas pro meu gosto, você coloca na sua se você quiser. Ou pode estar colocando até mais branco do que eu coloquei. Para essa outra, eu vou encher parte dela com verde oliva. Olha só, fazendo aquele modelinho que a gente pinta a parte de baixo escura e a parte de cima clarinha. Vou terminar ela com branco, você deve emendar bem essas tintas. Deixa a parte de baixo mais escurinha, de cima assim mais clarinha. E olha só, peguei rosa escuro. Coloquei nessa parte aí do lado direito, coloquei também um pouquinho do lado esquerdo. Pode espalhar, mas não desaparece com os tons que tem aí, tá bom? Nessa hora você tá dividindo a sua folhinha em duas, coloque luminosidade, pode colocar nervuras, ou você pode pegar as cores que você usou e sair puxando, deixando um pouco riscadinho. Preferi colocar nervuras. Se você não gostar de alguma, você apaga e faz ela de novo, viu? Como é tranquilo a correção. Estou colocando um pouco mais de luminosidade. Se você quiser deixar ela mais escurinha, você deixa. Eu preferi clarear um pouquinho mais a minha. E aí tá a nossa folhinha. Eu vou pintar essa agora com amarelo limão, que é uma cor clarinha. A gente quase sempre fugimos das cores mais claras. Mas dá para fazer, olha só. Passei o amarelo limão, peguei o verde como base, né? Peguei o verde oliva
tô escurecendo, fazendo umas sombras na minha folhinha, na parte de baixo, nessa parte aí de cima. Agora, com o branco, eu vou colocando luminosidades. Lembra daquelas luzes? Quando a gente deixa riscadinho, a gente puxa de fora para dentro em direção ao caulinho ou de dentro para fora em direção à pontinha. Coloquei apenas um pouco de luminosidade e vou colocar aí umas nervuras. Quando você quiser deixar a sua folha sem fazer essas nervuras assim muito marcadas, você pega excesso de tinta só de um lado do pincel e vai puxando, deixando mesmo o excesso no centro e nas bordas. Quando você quiser colocar nervuras, você emenda melhor essas tintas, não deixe muito excesso no em volta e nem no centro, para na hora de você colocar suas nervuras, elas aparecerem melhor, fica mais fácil de ser colocada. Essa outra eu vou pintar daquela forma que pintamos anteriormente. A parte de dentro com 2 cores e as partes de fora também com 2 cores. Olha só. Eu coloquei amarelo na parte esquerda e no centro o branco. Na parte direita eu coloquei o amarelo no centro e o branco para as bordas, para a borda dela. Veja como ela ficou bem apagadinha, mas em alguns desenhos você poderia estar usando ela assim. Em um tecido branco muito liso, assim como tá o meu, sem nada no em volta, seria bom você detalhar ela um pouquinho. Peguei o verde oliva, coloquei umas nervuras, uns contornos, e aí tá a nossa folhinha. Vamos fazer outra para aquelas pinturas assim bem suave. Aquelas pinturas que levam geralmente uns tons mais apagadinhos, mais esbranquiçados. Veja que eu já enchi minha folhinha toda de branco. Agora eu peguei o cerâmica, passei na parte de baixo, não puxei muito, tá vendo? Vou só manchar um pouquinho essas partes mais altas, essa parte da pontinha da folha, mais pra pontinha. Agora, eu vou colocar uma nervura grosseira no meio, umas mais fininhas. E pronto. Basicamente, ela está pronta. Vou só pegar o pincelzinho zero e com o cerâmica, eu vou fazer uns contorninhos no em volta e deixar mais marcadinhas essas nervuras centrais. E dessa forma, fica essa folhinha, fica bem mais delicada. Tem também essa que eu gosto muito de usar na tonalidade de cinza lunar com o branco. Ela é bem prática. Olha só, você vai escurecer a parte de baixo, aquele modelinho que a gente faz a parte de baixo mais escurinho, termina com o branco. E depois é só detalhar um pouquinho e a folhinha já vai estar pronta. Ela fica ótima para colocar em várias pinturas. Pintura fantasia, como por exemplo, pintura de rosas, hortênsias, várias flores. Gosto também de misturar elas a flores de batidinhas. Olha só, emendei bem o cinza lunar com o branco. Agora, a gente vai fazer a separação, né? Dividir em duas. Veja que eu deixo ela numa tonalidade assim mais suave. Eu deixo mais que o branco aparecendo do que o cinza. Vou detalhar, eu gosto de colocar umas nervurinhas para ela. E você pode também dar uma reforçada nesse momento com o branco. Aquela coisa, as nervuras ficaram grosseiras, você não gostou, apague um pouquinho. Ficou muito clarinho, acende um pouquinho. Uns contorninhos e assim fica ela. Ela é bem prática e ela fica bonita para usar em várias coisas. Bom, gente, esse é o resultado, olha, da nossa pintura de hoje. Várias folhinhas, cada uma em uma tonalidade. Basicamente, 3 formas diferentes da gente estar pintando elas. Espero que tenha sido útil, principalmente para você, Maria de Fátima, que me pediu para fazer folhas assim diferentes. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!